paz do Senhor, amadas, com muita alegria, eu novamente aqui com vocês, para darmos continuidade ao nosso estudo de Filipenses. E hoje, capítulo 2, esse livro, como nós já falamos anteriormente, são 4 capítulos e todos os 4 vão ser aqui comigo, assim, estudando com vocês. Antes de propriamente entrarmos no capítulo 2, eu queria só ler e reler e destacar aqui com vocês algo que passou do primeiro capítulo e que eu acho muito importante nós destacarmos agora. É o primeiro versículo, irmãs. Se você quiser ler aí comigo, diz assim: Paulo e Timóteo, servo de Cristo Jesus. Paulo e Timóteo, servo de Cristo Jesus. Em todas as outras cartas, né, em que Paulo escreveu, a gente vai ver sempre ele se mostrando como apóstolo Paulo, frisando, dando peso, a importância disso. Porém, nesta carta, nós vamos ver Paulo se colocando como servo. Servo, nós bem sabemos que é aquele que não tem direito. Escravo, né? Paulo, servo de Jesus Cristo, como um escravo, aquele que serve, aquele que não tem direito. Porém, isso Paulo faz de livre, espontânea vontade, de escolha própria. A importância de nós destacarmos isso tem muito a ver com o capítulo 2 e com toda essa carta. Nós vamos ver nesta carta o apóstolo Paulo falar de vários temas, vários assuntos, não apenas um, mas sempre vamos ver, né, ele como exemplo, sendo exemplo. Ele termina o capítulo 1 falando de unidade, começa o capítulo 2, né, continuando falando de unidade e também de humildade. E ele vai tomar como exemplo o Senhor Jesus. Como no capítulo anterior eu disse que iria ler mais do que falar, novamente quero tentar ler mais do que falar. Ouça a palavra de Deus, ouça essa palavra, receba ela, que ela possa penetrar no seu coração e falar com você. Capítulo 2 de Filipenses, aqui fala da exortação, né, do apóstolo Paulo aos filipenses a serem humildes. Então vamos lá? Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranháveis afetos e misericórdias, completai a minha alegria. Novamente a palavra alegria. Lembra que essa carta ela tem do começo ao fim, né, o apóstolo Paulo falando, demonstrando alegria. Completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenhais cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é do outro. Olha que coisa poderosa é a palavra de Deus. E que lições práticas nós podemos absorver da palavra de Deus. Parece muito atual e realmente a palavra de Deus ela é sempre atual. Aqui diz a palavra, o apóstolo Paulo vai dizer aos filipenses, aqui ele está enviando uma carta
conversando com os filipenses, com a igreja de Filipos. Ele tinha essa igreja como muito amada, muito respeitada. Então essa igreja sempre foi solidária, sempre contribuiu. A gente vai ver isso aqui no decorrer da palavra também, dessa leitura. Ela sempre se portou contribuindo, ajudando com Paulo, ajudando a Paulo nas suas necessidades, enviando ajuda, oferta. E aqui, através de Epafrodito, eles enviaram, a igreja enviou uma oferta, né, a Paulo, uma contribuição, um auxílio, e o próprio Epafrodito para suprir ali as necessidades, em ajuda, em socorro, em amparo ao apóstolo Paulo. E Paulo envia, né, Epafrodito com as respostas, com as orientações, com as exortações. E aqui nós encontramos a exortação de Paulo aos filipenses, dizendo a eles que eles sejam humildes, que eles complete a alegria dele. Ele já era alegre, já era feliz, mas tinha algo ainda mais que poderia ser feito. Nós vamos ver Paulo aqui tratar algumas coisas à raiz. Essa igreja, ela não era perfeita, né? Estava aperfeiçoando, como nós lemos lá no capítulo 1, né? Que o Senhor aperfeiçoa, completa a boa obra. Nós vamos ver que aqui provavelmente tinha problemas de relacionamento. Mais para frente nós vamos ver ele citando isso aqui também. Então Paulo vai lá na raiz do problema, né? Trazendo para eles, né, a exortação, o direcionamento, que eles pudessem ser humildes, que pudessem não ter apenas a consideração do que é seu próprio, ou como isso é tão real também nos nossos dias, né? Nós temos muitas vezes esse posicionamento de preocupar muitos apenas com aquilo que são as nossas necessidades, com aquilo que são pertinentes a nós. Esses dias antes mesmo de estudar esta palavra, o Senhor falou muito comigo, né? Como a gente vive nesse mundo buscando apenas, ou na maioria das vezes, aquilo que é nosso, só para nós, preocupando com aquilo que é só nosso. Senhor, eu preciso de um carro, mas nunca nós preocupamos em orar pelo meu irmão que às vezes está andando de a pé, que às vezes não tem um carro. Às vezes eu quero um carro melhor, eu preciso trocar de carro, eu quero o do ano ou o mais novo. E muitas vezes eu nem me preocupo em orar pelo meu irmão que nem carro tem, que às vezes anda distância a pé, que às vezes tem criança, e não somente um carro, outras coisas também. Como nós somos voltados a preocupar só conosco. Mas aqui o apóstolo Paulo chama a atenção dos filipenses. É interessante que ele diz assim: não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é do outro. Não é, irmãos, aquela situação de nós sermos intrometidos na vida do outro. Não é isso que o apóstolo Paulo está falando. Às vezes nós dizemos assim: mal dou conta da minha vida, vou dar conta dos outros. Sim, naqueles assuntos que não nos diz respeito, que não nos acrescenta, não precisamos estar realmente preocupados com a vida do outro, mas no sentido de sermos colaboradores, ajudadores, unidos. E é isso que o apóstolo Paulo está dizendo aos filipenses. Não tenha no meio de vós divisões, pessoas que sejam apenas preocupadas com o seu próprio interesse. Preocupe-se com o outro. O outro também tem necessidades. Não é só você que tem necessidade. Não sou só eu que tenho necessidades. Eu disse a vocês para nós lermos essa carta muito nos colocando na primeira pessoa, né? E aqui é isso que Paulo está dizendo com os filipenses, que você tenha preocupação com o outro. Não é uma responsabilidade apenas do pastor, do líder da igreja, né? Ou daquela pessoa que tem melhor condição. Nós, de muitas maneiras, podemos ser preocupados com o outro e ajudador do outro e participador do outro. Ele vai nos dar o exemplo aqui da pessoa de Jesus Cristo. Olha o que ele diz aqui, o exemplo de Jesus na humilhação. Tende em vós
o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhança de homens e reconhecendo em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e a morte de cruz, pelo que Deus lhe exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre, nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então aqui o apóstolo Paulo vai pegar um exemplo maior, sem explicação, né? O exemplo de Jesus Cristo, que ele mesmo sendo Deus, se esvaziou de si mesmo, né? E se colocou na forma de servo, na posição de servir. Eu acredito que vocês vão lembrar, foi até eu mesmo que estudei junto com vocês lá no livro de João, capítulo 13, quando falava exatamente de Jesus como servo, aquele que descia para servir, se colocava no nível do outro, da necessidade do outro. Então o apóstolo Paulo diz aqui aos filipenses: olhem sempre para este exemplo. O próprio Senhor Jesus não considerou ser igual a Deus, mas pelo contrário, ele se esvaziou. Ele desceu ao nível até da humilhação. Fala da morte de cruz. A morte de cruz, irmãs, era a pior morte, era a maior humilhação que um homem podia passar. Tanto é que nenhum romano podia passar por isso. Somente, né, aqueles que eram escravos, aqueles que que não tinham a cidadania romana, porque era uma humilhação sem tamanho. Então Jesus, ele foi até a morte de cruz, se esvaziou para que o nome de Deus fosse glorificado. Tudo, aqui ele diz assim, tudo seja para a glória de Deus, para a glória de Deus. Irmãs, que passagem poderosa, esse exemplo da grandeza de Deus, da grandeza do Filho de Deus, do Senhor Jesus, que é em se humilhar, em se esvaziar, em permitir que a grandeza de Deus se mostre através da pequenez dele. Aqui diz que tudo para a glória de Deus. O apóstolo Paulo, ele prossegue dizendo, e ele vai mudando alguns assuntos aqui ele já entra no versículo 12, falando sobre um outro assunto, o desenvolvimento da nossa salvação. Assim, pois, amados meus, como sempre obedeceste não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Interessante, aqui tem algo que Deus falou tanto aqui comigo nessa passagem. Ele estava falando que os filipenses sempre, desde o início dessa igreja, Paulo faz questão, desde quando ele fundou, os filipenses foram participativos, foram obedientes às instruções, aos ensinamentos de Paulo, e agora ele está preso a mais de 1.000 quilômetros de distância, a prisão de Roma, longe, e pensa que nesses tempos a comunicação era muito difícil, mas ele diz que vocês sejam aqueles que não dependem da minha presença, que não parem pela minha presença, por eu estar aí ou não, eu estando aí ou não, seja sempre firme, sempre avante, sempre prosseguindo. Talvez eu e você somos daquelas mulheres que têm dificuldades, que só avançam se tiver sempre alguém puxando, sempre alguém desbravando na frente. E se você não tem esse apoio, muitas vezes você quer esmorecer, quer parar. E o Senhor fala muito comigo nessa passagem, que você possa refletir sobre isso. É muito bom quando nós temos, e aqui nós temos aqui no Germinar, né, a minha irmã Edilene, sendo aquela que nos encoraja, que nos direciona, que nos chama a palavra. É tremendo quando nós temos, mas às vezes há momentos que nós não podemos parar.
se nós não estamos encontrando esse incentivo, esse apoio, esse direcionamento, que nós sejamos na ausência ou na presença de alguém que está à frente, sempre firmes no Senhor. E aqui ele fala: desenvolvei a vossa salvação. A salvação é nossa, ela já é nossa, né? Às vezes as pessoas dizem assim: errei, perdi a minha salvação. Não, é nossa, nós temos o quê? Que desenvolver com temor e tremor. Eu não sei quanto a você, mas essas duas palavras, elas sempre me intrigaram muito. Temor e tremor. E é difícil entender e até explicar em pouco tempo aqui. Mas a palavra diz que nós não devemos servir a Deus por medo, não é isso. Mas também diz que nós devemos temer. Então, lá no Salmo 56, 11, fala muito sobre isso. No Salmo 2 também fala sobre isso, no versículo 5, depois você pode ver lá melhor, que o temor é a palavra de Deus. O temor é a palavra de Deus. E o tremor é obediência à palavra de Deus. Então, quando eu tenho a palavra de Deus e eu obedeço a palavra de Deus, isso gera alegria no meu coração e me ajuda a desenvolver a minha salvação. Não posso parar, não posso ser atrofiado, não posso aceitar os limites, me prisionarem, me impedirem de avançar. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Ele mesmo preso, as palavras dele continuavam edificando. Ele mesmo limitado no seu espaço, nos seus recursos, ele não paralisou. Ele desenvolveu, ele cresceu, ele rompeu, ele avançou. E é isso que a palavra do Senhor está nos dizendo aqui através do apóstolo Paulo. Em temor, a palavra de Deus entrando, fazendo parte da minha vida, em tremor, em obediência a esta palavra. Ele prossegue dizendo aqui mais embaixo: porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. É Deus quem efetua em mim e em você tanto querer como realizar. Nessa carta nós vamos vendo trechos, irmãs, tão vivos e poderosos da palavra de Deus, que vão assim trabalhando nas nossas vidas. Sabe, quando nos falta até mesmo a vontade de fazer, o ânimo, e a gente às vezes não quer, principalmente em direção às coisas de Deus, a nossa carne muitas vezes não quer, o nosso corpo não quer, a nossa vontade não quer, mas o nosso Deus, Ele é poderoso para operar em nós o querer e o realizar. Nós precisamos dar esse espaço para o Senhor, permitir que Ele tenha essa liberdade de operar, de agir em nós. E ele prossegue dizendo: fazei tudo sem murmuração, sem contendas. Murmuração, talvez Paulo aqui está pegando essa palavra emprestada lá do povo de Israel, né? Que era um povo de muitas murmurações. E a murmuração, ela fala muito do remoer daqui de dentro. E a contenda aqui fala de coisas de fora, já divisão, conflitos, né? E aqui ele diz: fazei tudo sem murmurações e nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrompida, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Ah, que coisa linda é a palavra de Deus.
o apóstolo Paulo repete novamente, né, de ser verdadeiros, do capítulo 1, irrepreensíveis, inculpáveis, sinceros, para que vocês possam ser como luzeiros. Lembra lá de Gênesis? Os luzeiros, o sol, a lua, os luminares, as estrelas, né, o fulgor do brilho da lua, do sol. Essa é exatamente essa expressão aqui que Paulo está usando. Nós estamos em um mundo caótico, onde pessoas estão realmente em trevas. Nós temos visto isto nitidamente e vivido com isso muito próximo de nós. Mas olha o que a palavra do Senhor está dizendo para mim e para você, e é nessa primeira pessoa que nós estamos lendo essa carta. E o apóstolo Paulo está dizendo isso aos Filipenses, que você seja, que você viva de modo irrepreensível, que você seja um luzeiro, como o sol, como a lua que dissipa com a escuridão, como o sol que traz vida, brilho e claridade ao dia. Assim sejamos nós no meio desta geração corrompida. Assim seja você, minha irmã. Assim seja eu. Será que nós temos podido olhar para nós como luzeiros? Ou talvez temos sido como uma vela apagada, que não faz diferença nenhuma onde nós estamos colocados? Que eu e você sejamos como luzeiros. Esse é o desafio do apóstolo Paulo, essa é a exortação do apóstolo Paulo para os filipenses. E para mim e para você também. Aqui ele diz assim, vou ler só parte aqui, porque não dá para a gente ler tudo. Alegro-me com todos vós, me congratulo. Assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Esta é a carta da alegria. O apóstolo Paulo aqui está dizendo, eu me alegro, eu me confraternizo, eu me sinto tão feliz com vocês e quero que vocês também sejam alegres, sejam pessoas que estão se confraternizando, se doando, se relacionando em alegria, em amor uns com os outros, tendo o Senhor Jesus como este exemplo. Quando nós olhamos para o exemplo do Senhor Jesus, nós dizemos, mas Jesus era Deus, o Filho de Deus, mesmo ele se esvaziando, e Jesus não se esvaziou da divindade, do ser Deus, né? Ele sempre foi Deus. Mas aqui era Jesus, era possível para ele, mas eu sou um reles mortal, sou uma pecadora, uma simples mulher, não tenho nem condições de me comparar a este exemplo. Mas neste capítulo 2, nós vamos ver Paulo falar do exemplo de Jesus Cristo, também do exemplo dele. Ele está dizendo, eu me alegro e vocês também me têm como exemplo, podem se alegrar. E nós vamos ver ele falar de mais 2 exemplos aqui. Um deles é Timóteo e o outro deles é Epafroditos. Sobre Timóteo, ele fala, espero, porém, no Senhor Jesus, mandar-vos Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. Porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide de vossos interesses, pois todos eles o buscam o que é da sua própria necessidade, não o que é de Cristo Jesus. E conheceis o seu caráter provado, pois serviu no Evangelho junto comigo como filho ao Pai. Então ele está falando do exemplo de Timóteo. E nós já ouvimos algumas coisas e vamos estar ouvindo ainda mais para frente sobre Timóteo, né? Um homem de caráter aprovado, que cuidava das coisas de Cristo antes até mesmo das suas necessidades como prioridade. Neste capítulo, o apóstolo Paulo está exortando aos filipenses, ensinando, falando com eles da necessidade deles se aplicarem em fazer
a vontade de Deus em primeiro lugar, servir o Senhor em primeiro lugar, cuidar do Senhor em primeiro lugar e também das coisas dos outros. Então ele cita Timóteo, um homem aprovado, que os filipenses conheciam bem o caráter e que era capaz de cuidar deles com muito amor, com muito zelo, até mesmo antes de cuidar dele próprio. Então, mais um exemplo aqui que o apóstolo Paulo vai nos dando da importância de nós cuidarmos uns dos interesses dos outros. E eu quero deixar neste capítulo, não apenas passando por ele para você ler, mas quando você fizer a leitura deste capítulo e você chegar neste ponto, eu quero até deixar uma tarefinha aqui para você, minha irmã, para mim também, para nós. Eu quero que você possa trazer à sua memória, né, o cuidado de quem que você tem tido nesses dias. De qual próximo seu que você tem cuidado nesses dias? E eu não estou falando próximo da sua casa tão somente. É dever nossa, responsabilidade nossa, sim, os nossos esposos, nossos filhos. Mas o nosso próximo não apenas o próximo sanguíneo, mas um próximo que nem seja talvez o nosso parente, que nem seja um nosso amigo, que nem seja um irmão do nosso ciclo, mas talvez um próximo que se passa por nós. Lembra lá do próximo, quando ali dos evangelhos, do bom samaritano, e ele perguntou: quem é o meu próximo? É o meu pai, é a minha mãe, é o meu irmão? Não, é aquele que cruza o meu caminho. Então, você tem cuidado de alguém que tem cruzado o seu caminho com uma necessidade? Ou nesses dias você tem se preocupado apenas em cuidar do seu interesse, da sua necessidade, daquilo que remete somente bem-estar para você, para sua casa, para sua comodidade? Eu quero deixar essa tarefinha prática aqui para você. E se você não vier ninguém à mente que você tem cuidado, aproveite isso e faça na prática, né? Dedique algo a alguém que você possa abençoar, talvez uma comida, talvez uma roupa que você possa lavar, talvez alguma coisa que você possa doar, talvez algo que você possa contribuir, talvez um abraço, irmãs. Tem mulheres que estão carentes de um abraço, né? de um mimo, de uma oração. Pense em alguém que você possa estar cuidando e faça isso em nome de Jesus. Aqui o próximo exemplo, ele vai falar algo tão bonito desse homem que me chamou tanta atenção. Ele vai falar assim, no versículo 24: estou persuadido no Senhor, de que também eu mesmo brevemente irei. Paulo estava preso e ele estava pensando e acreditando que brevemente ele seria preso dessa prisão e ele mesmo, né, estaria ali com os filipenses. Mas no versículo 25 ele diz assim: julguei todavia necessário mandar até vós Epafrodito, por um lado meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e por outro vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades. Então, por um lado, Epafrodito era o mensageiro dos filipenses até Paulo e auxiliador, né? Estava ali auxiliando Paulo, mas por outro lado, ele ia também levar essa mensagem, a carta de Paulo para os filipenses, visto que ele tinha saudade de todos vós e estava angustiado porque ouvistes que adoeceu. Com efeito, adoeceu mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Porque isso tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo-o novamente, vos alegreis, e eu tenha a mesma alegria. Recebei-o, pois, no Senhor, com toda alegria e honra, sempre a homens como esse, visto que por causa da obra de Cristo chegou ele às
portas da morte e se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Olha que exemplo lindo o de Epafrodito. Como Deus falou comigo sobre o exemplo deste irmão. O apóstolo Paulo diz aqui que ele foi levar a mensagem, as doações, assistir o apóstolo Paulo, porém ele ficou doente. Sabendo disso, a igreja de Filipos ficou apreensiva e triste, pensando, poxa vida, o irmão que foi para ajudar Paulo adoeceu e ele pode estar até morrer. E essa situação traria muita tristeza para Paulo. E a palavra diz que Deus interviu, curando e restaurando a saúde dele. Então Paulo diz aos filipenses, quando ele chegar aí, recebe ele com honra. Olha esse versículo 32, o que diz: visto que por causa da obra de Cristo chegou ele às portas da morte e se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Esse homem, irmão, se dispôs a dar a própria vida. Nós muitas vezes não queremos dar nenhum bem que nos sobra, nenhuma dádiva. Às vezes até aquilo que nós não estamos utilizando, nós queremos reter para nós. Este capítulo, irmãs, fala muito ao nosso coração. Nos nossos dias há muitas pessoas falando sobre Jesus, buscando conhecer Jesus. Nós somos pessoas que estamos buscando conhecer Jesus, mas são poucas pessoas que imitam o Senhor Jesus, que replicam as atitudes do Senhor Jesus. E Epafrodito é um desses que imitou o Senhor Jesus, que replicou o exemplo do Senhor Jesus. Que eu e você, lendo essa carta, possamos trazer para a primeira pessoa, replicar e multiplicar o exemplo do Senhor Jesus. Não é isso que esta leitura nos ensina? Que Jesus se deu, se esvaziou, se tornou servo, foi à morte de cruz para que eu e você recebêssemos vida e vida com abundância. E aqui ele fala do mesmo exemplo de Epafrodito, que ele deu a própria vida para auxiliar Paulo e para auxiliar também os irmãos em Filipos. Que eu e você sejamos esse exemplo. Oh, minha irmã, em nome de Jesus, lendo essa palavra, sabe, leva ela para a prática. Que nós sejamos nesses dias não apenas ouvintes dessa palavra e não apenas conhecedores com a razão do Senhor Jesus. Talvez você lendo aqui, você vai conhecer muito de Jesus através dos ensinamentos, das exortações de Paulo. Mas, como nós lemos ali no capítulo 1, nós precisamos, além de conhecer, nós precisamos viver. Que eu e você possamos viver essa palavra, desenvolver a nossa salvação, viver a alegria como o apóstolo Paulo e sermos esse exemplo como Timóteo, homem aprovado, homem de caráter, de postura, firme na fé e no propósito do Evangelho. E como Epafrodito, Epafrodito diz a palavra que ele estava doente, que ele adoeceu, mas nem isso fez ele parar, desistir, recuar, mas fez ele ficar firme, esperando no Senhor. E na firmeza dele no Senhor, até a enfermidade foi vencida. Então, irmãs, nós não temos situações que possam ser obstáculos, que possam ser motivos reais de nos paralisar. Nem cadeias, nem enfermidades, nem prisões, nem dificuldades que se surjam aí no decorrer da nossa caminhada. Que nós possamos nos achegar a Jesus e permitir que Ele faça das nossas vidas um testemunho, um luzeiro nesta geração. Que eu e você sejamos assim. Deus abençoe a sua vida. Fica firme na leitura, no estudo desta palavra. E eu creio
que grandes coisas o Senhor vai estar falando ao teu coração e acrescentando até na sua vida. Até logo mais para Filipenses capítulo 3. Deus te abençoe em Cristo Jesus.